Criptomaníacos Talks? Que negócio é esse aqui, Fabrício? Ué, Guilherme, não tá sabendo, cara? É um novo serviço da Criptomaníacos. É um podcast que a empresa está fazendo. E a gente já estava esperando você começar. Olá, Criptomaníacos. Cadê? Tá faltando. Pô, mais um podcast? Tá bom, né? Vamos lá, então. Olá, criptomaníacos! Sejam bem-vindos, então, a esse novo serviço da Criptomaníacos, que é o Criptomaníacos Talks, o nosso podcast onde a gente vai chamar figuras super importantes do mercado que conhecem sobre diferentes segmentos, como games na blockchain, como NFT, tudo que vocês quiserem saber, vocês vão encontrar aqui nesse programa, num podcast descontraído comigo aqui, com o Fabrício também. Vamos ver o que sai, né? Eu não sei quem é o Igor e o Monark aqui, mas a gente vai acabar decidindo durante a apresentação desse podcast. Você não acha que existe um risco de ser um hype do tipo ICO lá de 2017, que todo mundo entrava em ICO, todo mundo comprava, estava interessado em investir e de repente, acabou. O Axie Infinity é um jogo e todo jogo tem tempo de vida, nenhum jogo dura para sempre. Um grupo teve as suas contas bloqueadas, eram 17 pessoas. É um jogo que eu coloquei algo, eu tenho alguns pets, mas para mim tá deixando a desejar. Hoje nós temos o prazer de estrear um novo programa exclusivo para vocês, clientes da Criptomaníacos, que é o Criptomaníacos Talks, o nosso podcast onde entrevistaremos as maiores figuras do setor de criptomoedas. Falaremos sobre jogos na blockchain, sobre NFT, sobre principais altcoins, enfim, todos os assuntos que permeiam esse setor de criptomoedas. E nessa estreia nós vamos contar com dois especialistas em jogos na blockchain. O primeiro é o Pedro, que faz parte da equipe da Criptomaníacos e que possui uma escola de Axies, do jogo Axie Infinity. E o segundo é o Estus, que possui um canal no YouTube especializado em jogos na blockchain. Então vamos aqui para a tela para começar esse bate-papo, esse nosso podcast, e eu espero muito que vocês gostem. E hoje estamos aqui com dois convidados ilustres para falar sobre games da blockchain, né? Então, Fabrício, quem que está aqui com a gente hoje? Aí, na parte de cima, a gente tem o Pedro, né? Bem conhecido. Pedro, quer se apresentar um pouco mais? Como você chegou principalmente na parte de games também, né? Que é o nosso foco aqui, né? Bom, eu sou Pedro Moreno, eu sou natural de Belo Horizonte e trabalhei com TI muito tempo, né? A vida toda. E comecei a trabalhar com trading desde 2015. E com isso eu também fui estudando criptomoedas, conheci NFTs, e através dos NFTs eu acabei achando primeiro as artes, depois os blockchain games. E aí me interessei, fiquei por curiosidade e acabei hoje montando uma scholarship. Eu tenho uma scholarship com um pessoal fechada, né? Não tem vagas abertas. Mas é através disso que eu estou me inteirando nos jogos. E temos também o Essos, né? Se apresenta um pouco mais para todo mundo conhecer. E aí, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Essos, eu tenho um canal no YouTube voltado completamente para o blockchain gaming. No meu canal eu falo sobre todos os jogos que estão surgindo aí, né? Uma novidade no mercado dos games, surgindo no mercado do blockchain game, né? Que são jogos integrados à tecnologia de blockchain. E no meu canal eu falo sobre vários projetos que eu estou acompanhando, falo sobre projetos que eu estou investindo, falo sobre projetos que eu simplesmente estou interessado, né? Por conta seja de alguma tecnologia ou por conta do game design mesmo. Um canal voltado para games, só que com essa pegada assim de finanças por conta do aspecto play to earn que esses jogos estão possibilitando para a gente hoje em dia, né? Que é basicamente ganhar dinheiro jogando, coisa que a gente nunca imaginou, né? Muita gente tem algumas opiniões, como é que eu posso dizer? Tem muito pé atrás, né? Em relação ao blockchain game, então eu tento no meu canal instruir as pessoas, ensinar um pouquinho, espero que hoje dê para fazer isso aqui com a presença de vocês aí, com o apoio de vocês. E valeu pelo convite também, muito obrigado. A gente que agradece. Eu até queria começar por isso mesmo, né? Como você entrou
para esse mercado, para esse setor, e também como você abriu o seu canal no YouTube. A ideia desse programa aqui, sendo um podcast, é trazer sempre um tema que esteja bombando no setor de criptomoedas e trazer gente influente, né? Então, semanalmente, a gente vai trazer alguém para conversar sobre esse tema. Hoje, no caso, a gente quer falar sobre games da blockchain. O que você fazia antes, né? E como é que você foi atraído para dentro desse mercado? Ô, Guilherme, cara, eu sou universitário, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, não tem nada a ver com economia. E aí, cara, com a pandemia, né, que aconteceu em 2020, assim, eu fiquei completamente perdido, né? Acabou a aula, eu perdi o estágio, ainda não tinha ensino à distância na época, então eu fiquei completamente perdido, eu não tinha mais renda, eu estava em casa sem fazer nada e comecei, né? Aí eu comecei, para tentar não ficar parado, a estudar, a estudar criptomoeda. E aí eu descobri o Axie Infinity, cara. Foi a primeira descoberta, assim, no mundo do blockchain game. Foi o primeiro projeto, né? Um projeto pioneiro. Ele trouxe muita gente para esse mundo do blockchain game. E através do Axie Infinity, eu descobri, né, a possibilidade de ganhar dinheiro jogando games integrados à blockchain. E aí, cara, nossa, explodiu minha cabeça. Na mesma hora que eu descobri, assim, na época nem dava tanto dinheiro assim. Eu descobri que eu me interessei por conta do que significavam os NFTs no mundo dos jogos, né? O NFT é uma revolução no mundo dos jogos, não tem uma maneira mais simples de definir isso. E eu enxerguei isso mesmo na época que não dava dinheiro. E aí eu fui todo dia lá consumindo conteúdo, aprendendo, estudando. E naquela época, cara, assim, não tinha conteúdo no YouTube praticamente de Axie Infinity, de blockchain games em geral. Então não tinha onde aprender. E aí você tinha que pegar muito conteúdo escrito, normalmente de sites estrangeiros, né? E muita coisa desatualizada. Cara, era bem complicado mesmo você buscar informação naquela época. E aí foi um motivador, né? Em novembro de 2020, eu criei o meu canal. Foi o primeiro canal assim, brasileiro exclusivamente dedicado a blockchain game. E aí eu tentei, assim, eu fui aprendendo na medida que eu ensinava as pessoas também. Porque quando você começa a ensinar, você também aprende muito, cara. Porque você precisa estudar antes de falar, fazer um vídeo, né? Produzir algum conteúdo. Então, cara, desde que eu criei meu canal, assim, eu tenho estudado muito desses jogos, tenho aprendido muito. Hoje em dia, eu praticamente vivo do blockchain game, né? Tudo que eu faço, toda a minha renda, todas as minhas fontes de renda vêm dos jogos, né? E agora do YouTube também. E, assim, eu quero mostrar para as pessoas que é possível instruir as pessoas a utilizar blockchain também, porque além disso tudo, né, além da possibilidade de mudar a vida das pessoas, como já está acontecendo nas Filipinas, na Venezuela, no Vietnã, o blockchain game também, cara, é uma baita porta de entrada para quem assim é completamente leigo em criptomoedas, cara. Serve como um palco para você ensinar várias coisas, muitas coisas. Então, eu acho isso super importante também, né? Não só pelo play to earn, pelo jogar e ganhar, mas também como uma ferramenta didática para ensinar criptomoeda, DeFi para as pessoas, né? Para as pessoas leigas. E, bom, o meu canal surgiu nesse contexto, né, de pandemia, de estar em casa, de estar jogando e descobrindo esse mundo do blockchain game junto com as pessoas, né? É uma coisa muito nova, os próprios NFTs também são muito novos. A gente está falando de um negócio aí que surgiu, que pegou força de verdade assim há 2 anos. Então, uma coisa muito recente, cara. Em 2019, por exemplo, não tinha alguns projetos, né? Protótipos, na verdade, mas assim, cara, era um grupo muito pequeno, nem quem estava já inserido no mundo de criptomoedas conhecia, né? Então, bom, meu canal nasceu dessa situação toda aí, cara. Eu estou há bastante tempo nesse mercado de criptomoedas, né? E dos 4 aqui eu sou o único que não joga, né? Todos vocês jogam Axie Infinity, gostam do jogo, então eu sou o que tem o pé um pouquinho mais atrás com relação a esse tipo de jogo. Você não acha que existe um risco de ser um hype do tipo ICO lá de 2017, que todo mundo entrava em ICO, todo mundo comprava, estava interessado em investir e de repente, acabou, né? Não se fala mais sobre isso. Você acha que existe esse risco para quem está interessado em entrar tanto para jogar quanto para tentar tirar um dinheiro? E também, fala aí, Fabrício, você que joga, o Pedro também, vocês que estão envolvidos. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas enfim, pode soar para quem já está mais tempo no mercado, que é mais um hype de tantos que já aconteceram no mercado, né? Eu vou puxar uma ideia que eu acho que assim, a minha cabeça não é talvez a mesma cabeça do Essos, talvez também não do Pedro, acredito. Mas eu acho que a gente está muito assim nessa primeira onda, né? Então, o que eu vejo? São jogos simplesinhos, os gráficos
são razoáveis. Não sei se tem... Agora apareceu até um que chama Mirror, se não me engano, alguma coisa do tipo, que parece que é 3D e tal, mas ainda é tudo muito... Parece o videogame antigo, né? Então, eu acredito que, assim, com a entrada de jogos melhores, com aumento de tecnologia e de conhecimento dos desenvolvedores, eu acho que, assim, essa leva de games que está tendo agora, eu, particularmente, eu acho que são temporários. Eu acho que uma hora vai acabar. Agora, o mercado, eu acho que sim, eu acredito que ele vai continuar, mas eu não acredito nesse modelo que a gente está. Nesse modelo, eu acho que é um pouco de hype, sim. Sim. Engraçado que o meu caminho foi bem diferente até do Estos, porque eu vim pelo mercado tradicional, de mexer com o mercado tradicional, e eu queria replicar isso em criptomoedas. Então, eu estava procurando algum sistema que me desse renda passiva em criptomoedas. E aí eu entrei no DeFi. Do DeFi, o primeiro jogo que eu entrei não foi Axie Infinity, foi a Mobox, né, que também é um jogo que está na hype, por causa do DeFi da Mobox. Eu conheci primeiro o DeFi, vi lá como eles fazem. Eles dizem que é uma mineração lá, mas não é mineração, você só compra o bonequinho e ele fica minerando, teoricamente, para você, mas ele gera uma renda passiva. E assim, como todos os jogos são muito abertos, tem margem para tudo. Tem muitos desses jogos são golpes também, então é bom tomar cuidado, né, com o tipo de jogo que você está se envolvendo ali. Mas realmente tem de tudo. Vai ter desde pirâmide financeira até jogos com boas intenções. Então, e como é um plano novo, né, um modelo novo que está surgindo, é difícil realmente andar nesse mercado e você acaba arriscando. Então, como eu fiz, né, como eu acredito que todo mundo que entrou, né, o Guilherme não entrou, ficou de fora, mas todo mundo que entrou devagarzinho, né, bota um pé ali, gasta um dinheiro que pode arriscar para poder, então, entender onde está pisando para depois, então, fazer uma renda disso, né? Mas entrar sempre devagar é uma boa recomendação. Mas então, a questão dos ICOs também era assim, né? Você tinha ICO que era golpe e tinha ICO que era autêntico, né? Realmente era um projeto querendo captar recurso. Estos, como é que você acha que a gente consegue diferenciar um jogo autêntico de um golpe ou algo que coloque o usuário em risco? Tem forma de diferenciar? Existem alguns sinais que você pode identificar um jogo bacana, cara. Porque outra coisa que eu também sempre falo é que se você quer investir em algum jogo, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que comprar uma coisa que você gosta. Porque o que você não gosta, você ou não vai usar ou não vai dar a atenção que você precisa. Então, se você comprar uma coisa que você gosta, você vai dar atenção. E vai ver todo dia o que está acontecendo, o que você precisa fazer e tal. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você analisar o projeto, né, o jogo como produto comercial, se ele vai fazer sucesso, se ele vai agradar uma grande massa, e como entretenimento, se ele é divertido. Se ele é um produto muito bem acabado, pronto para alcançar várias pessoas, para agradar muita gente e captar muitos jogadores, né, e ao mesmo tempo ele é divertido e é bem feito, cara, você tem um projeto super interessante, que vale a pena você pesquisar mais. E aí você já vai passando para os próximos passos, né? Quem está desenvolvendo o jogo, quem são os parceiros, tiveram investidores no game, né? E aí você já pode procurar vídeos, se tem gente no YouTube falando, etc. Se já tem gente investindo, você vai pesquisando esse tipo de coisa, né? E aí se o jogo, por exemplo, tem tokens de governança, ou ele promete, né, usar tokens RC20 para utilização dentro do próprio game, e aí você já vai pesquisando, pô, será que vale a pena comprar essas moedas junto com os NFTs? Aí você tem que fazer esse tipo de análise, né? Isso vem depois desses dois pontos importantes que eu falei. E aí, cara, só nesses dois primeiros passos, é por isso que eu acho que eles são os mais importantes. Nesses dois primeiros passos, você já elimina vários projetos que estão surgindo aí. Todo dia estão surgindo jogos na blockchain, né? Muita gente pede para eu fazer vídeo disso, daquilo, só que já chegou um ponto onde eu não consigo mais acompanhar, cara. Porque tem muita coisa surgindo, a maioria não me agrada e eu não sinto esse equilíbrio entre produto e game design. Então, muita coisa fica de fora do meu canal. Eu costumo falar só sobre esses jogos que têm esses dois pontos muito bem alinhados, né? Mas vamos dar um passo atrás, né?
como funciona o Axie Infinity? Por que esse jogo tá bombando tanto? E porque eu sou de uma outra geração, né? Eu sou da geração que eu ligava o videogame lá e eu jogava o FIFA, o Street Fighter, o Sonic. Eu não precisava pagar nada para jogar. Eu ligava, jogava o meu jogo, e pronto, desligava. Claro, eu podia ter lá jogado pra caramba, feito um personagem legal num RPG, por exemplo, e tentar vender essa conta para alguém? Podia, né? Tinha uma complicação para fazer isso. Mas para jogar, eu não pagava nada, eu não precisava ter 5 Ethereums para jogar um jogo. Então, como é que funciona isso? Como é que funciona o jogo Axie Infinity? E também, é possível alguém que não tem dinheiro jogar de graça, como acontecia nos jogos tradicionais? Nesse momento, não é possível você começar a jogar por conta própria, gratuitamente. Você tem algumas opções, né? Existem, eu pelo menos considero que existem 4 tipos de jogadores em Axie Infinity. É o cara que comprou os 3 NFTs e está jogando, e está fazendo SLP. Tem a pessoa que tem mais de uma conta, ela já investiu muito, ela tem vários Axes diferentes, ela tem vários times diferentes, e ela aluga esses times para outras pessoas, né? E aí cada um aluga da maneira que quiser. Existe a terceira pessoa, que não investiu nada, porém, ela teve que correr atrás de alguma dessas contas que os gerentes estão emprestando, alugando, né? Ela teve que correr atrás disso, por sorte ou por algum acaso, algum conhecido, ela conseguiu. Então, esse tipo de pessoa consegue jogar sem pagar nada e receber uma porcentagem lá que ela combinou com o gerente. E existe o 4º tipo de pessoa, que é o investidor. O cara não joga, ele não aluga conta, ele só está ali rodando a XS, ele está brincando ali com a SLP, fazendo os trades que ele quiser com a SLP e rodando a XS, e trade de XS também. Ele compra X mais barato e vende mais caro. Também tem bastante gente que faz isso. Então, na minha visão, são esses 4 tipos de jogadores. A pessoa que chega completamente assim de paraquedas no jogo, abre ele, não consegue jogar. Tá? Isso vai ser possível no futuro. Quando o jogo estiver mais bem acabado, é importante a gente também lembrar que o Axie Infinity ainda é um projeto em desenvolvimento, ele está em fase alfa ainda. Quando o jogo estiver um pouco mais avançado, os desenvolvedores já garantiram que vai haver, né, 3 Axes virtuais que não são NFTs, que você vai poder usar ali para conhecer o jogo, para poder jogar e retirar algumas recompensas também, né? Pelo menos na minha visão, vai ser bem limitado essas recompensas. Eu acredito que não vai ser na mesma proporção que os outros jogadores, mas vai ser possível ganhar alguma coisa ainda sem pagar nada, né? Porém, isso é para o futuro. No momento, não é possível. Vocês têm esses 4 caminhos aí para seguir, que eu mencionei. Eu incluiria só no 4º caminho que você falou, que é do investidor. Talvez ali você ficou o cara que compra e vende os Axes. Eu também colocaria, então, o cara que faz os bridges, né? O cara que pega Axes só para reprocriar eles e vender. De certa forma, ele está comprando e vendendo, às vezes não necessariamente o mesmo Axe, né? Mas ele também está fazendo uma compra e venda, ele está especulando ali no mercado. Com certeza. Legal. Até vou pedir, Pedro, antes de você responder minha pergunta, dá uma passada o que é o bridge, né? Porque às vezes vai lá, faz o bridge. Eu até sei, né? Mas... Bridge é uma palavra em inglês que eu até fui botar no tradutor para ver o que era exatamente. Ele tem 16 correlações para português, mas basicamente é a criação. Então é fazer o cruzamento entre 2 axes, né? O axe não tem macho e fêmea, é meio esquisito isso, né? Ele não tem macho e fêmea, mas eles podem cruzar entre si, apesar deles não poderem cruzar entre irmãos e não poderem cruzar com seus pais. Então gera uma certa limitação com quem ele pode cruzar, e aí isso daí, a partir daí a pessoa acaba tendo que comprar axes, né? Se ela tiver só 2, ela vai ter que comprar um terceiro para cruzar com os filhos, e aí já faz a roda do mercado ali funcionar. Vamos para um tema polêmico aqui, para fazer aquele corte, né, do podcast, famoso corte. Eu vi aí vários vídeos de pessoas sugerindo que o Axie Infinity seria uma pirâmide, um esquema de pirâmide. Eu não sei se vocês viram, teve o Pantoja, né? O Pantoja fez um vídeo falando sobre isso. O Visão Libertária, se não me engano, também fez um vídeo falando sobre isso, entre outros influenciadores. E realmente, na cabeça de quem não joga, parece suspeito, né? Um jogo onde você precisa pagar para jogar e onde as recompensas são altas demais, né? Simplesmente por jogar um jogo. Fica parecendo que, por estar bombando, as pessoas que entram com esse recurso
sustentam a pirâmide, como qualquer pirâmide, né? E na hora que você tiver ali uma queda no número de usuários, né, poucas pessoas entrando, a pirâmide desaba. Inclusive, a gente está passando aí pelo Novo Egito, Operação Novo Egito, né? Falando em pirâmide. Então, quer dizer, será que o Axie Infinity também não corre um risco de ser pirâmide? Existe forma de provar que ele não é uma pirâmide? Bom, em primeiro lugar, não existe promessa de retorno em Axie Infinity, né? Igual eu falei, ele é um jogo. Se você quiser, se você se dispor a comprar os seus personagens e começar a jogar, beleza, você pode fazer isso. Não existe nenhum sistema de recomendação do Axie Infinity. Eu, por exemplo, não ganho nada fazendo meus vídeos sobre Axie, independente da quantidade de gente que conheceu o Axie Infinity pelo meu canal. Eu não estou ganhando nada sobre isso. Não existe esse negócio de recrutamento, né? Não existe esse sistema que a gente costuma ver em algumas pirâmides de você recrutar novos membros para poder ganhar mais. Isso não existe. O ecossistema do Axie Infinity ele é um ecossistema financeiro igual muitas outras criptomoedas, cara. A premissa deles é ser uma organização autônoma descentralizada, muito em breve, através do token de governança que é o AXS. Então, assim, existem certos questionamentos se a SLP vai continuar subindo, se ela vai continuar caindo, se ela vai estabilizar. E esses daí são questionamentos super válidos, que eu acho que vale a pena todo mundo falar, só que não tem, é um assunto que não tem nada a ver com pirâmide, né? O preço da SLP não tem nada a ver com pirâmide, gente. A SLP, ela tem uma função dentro do jogo e ela é um token RC20. É isso. Não tem nada além disso. Você pode comprar se você quiser, você pode vender se você quiser, mas assim, não existe promessa de retorno nenhum na SLP, né? O grande foco do jogo é uma coisa que muita gente deixa passar batido, assim, que não conhece o jogo. O grande foco do Axie Infinity sempre foi remunerar a remuneração através do AXS, que é o token de governança que retém maior importância e maior utilidade dentro do ecossistema, né? Óbvio que o ecossistema não está pronto ainda, ele está em desenvolvimento, porém a promessa, a perspectiva de crescimento dos tokens do Axie Infinity é o AXS. A SLP ela é simplesmente um dos tokens do jogo. Conforme eles forem lançando os novos modos de jogo que estão para sair, vão existir outras coisas, outros itens tokenizáveis, isso já foi divulgado, né? Vão ter vários outros recursos com novas funções dentro do Axie Infinity, que você vai poder tokenizar e monetizar, assim como a SLP é monetizada hoje em dia, assim como o AXS é comercializado hoje em dia, né? A gente não tem muito mais informações do que isso, porém, essa vai ser a maneira como os jogadores se beneficiam do ecossistema, né? Jogando e recebendo. Ninguém está usando o dinheiro que você gastou no marketplace para pagar os novos jogadores. Ninguém está usando as suas SLP, fingindo que você está recebendo alguma SLP quando você não está recebendo nada, né? Você joga o game, quando você quiser sacar suas SLP, você minta elas, né? Ela tem um supply infinito, isso é importante dizer também. E é isso, assim. Eu acho que chamar de pirâmide talvez seja um receio válido, genuíno das pessoas, só que eu acho que vale a pena investigar um pouco mais antes de condenar, né? Até porque pirâmide é um esquema fraudulento e criminoso. Então, assim, eu acho que pega muito mal, por exemplo, para mim, que tem um canal sobre Axie Infinity, se eu não repreender alguma pessoa quando ela chama de pirâmide, né? Não é que eu estou defendendo o projeto, assim. Eu estou defendendo, na verdade, a maneira que eu ganho minha renda hoje em dia, que é uma maneira legítima e não é criminosa. É basicamente isso, né? Então, eu acho importante sempre orientar as pessoas, né? O pessoal fica meio com medo, assim, mas o Axie precisa, para a SLP valer alguma coisa, e ela já vale muito agora, né? Mas para a SLP valer alguma coisa, você precisa de novos jogadores. Eu acho que isso é uma ideia errada que as pessoas às vezes têm. Óbvio que quanto mais gente entrando, quanto mais gente bridando, fazendo bridge para criar novos Axies e vender para mais pessoas, a SLP vai valorizar sim. Porém, a grande verdade aqui tá tudo interligado, né, cara? É um ecossistema que eles construíram. Então, o preço de uma coisa afeta o preço de outra coisa. E o Axie como NFT, como um token dentro desse ecossistema, se no futuro breve surgir alguma nova utilidade para o Axie, como já falaram que vai ter, né? Isso vai afetar o preço de tudo, cara. Não é só da SLP, como também do XS e dos recursos e talvez das scholarships, né? Porque se ampliar a utilidade dos Axes, né? Se, por exemplo, eu como jogador precisar de mais Axes para realizar algumas tarefas nesse MMO que eles estão construindo, eu vou precisar de comprar mais Axes, eu vou precisar ter
X, X e Y para realizar certas tarefas. E, bom, o ecossistema vai se beneficiar disso, né? Dessa utilidade que eles estão criando dentro do jogo para você adquirir mais recompensas, né? E essas recompensas podem ir muito além da SLP, né? E também vão ter os outros recursos tokenizáveis, né? Já listaram também, vai ter madeira, pedra, coisinhas assim para você construir, usar ali no seu lote de terreno e, bom, fazer as tarefas, as atividades do jogo, né? Caçar os monstros, lutar contra outros jogadores, etc. Pode até também ter queima de NFT, né? Queima de NFT já existe em outros jogos, mas na Axie Infinity não. Mas pode ser que eles julguem por alguma mecânica do jogo você poder sacrificar o seu Axie por algum motivo. Isso também já mudaria a demanda e a oferta. Muita né? gente fala isso. Eu queria completar aquela hora que eu ia puxar, uma reflexão sobre também, assim, quando a gente fala de pirâmide, eu acho que ficou muito claro, né? Talvez é uma crítica errada que as pessoas façam. Talvez a ideia de muita gente é falar assim, poxa, não está sobrevalorizado? E aí, por não saber falar sobre demanda e tal, acaba falando que é o caminho mais fácil, né? Ah, isso é pirâmide. Não, é uma forma de falar. Será que não está realmente em hype, né? O Axie Infinity, ele conseguiu fazer uma das coisas mais difíceis que toda empresa de desenvolvedora quer fazer, só que pouquíssimas conseguem, que é você criar uma comunidade, cara, engajada. Isso, se ela conseguiu fazer isso, ela já garantiu ali muitos anos de vida para o projeto dela. Porque as pessoas acompanham, apoiam, participam das coisas. Isso é muito difícil de conseguir, cara, principalmente para uma empresa tradicional no mundo dos games, né? Já a Sky Mavis conseguiu fazer isso. Então, eu vejo o Axie Infinity com muitos anos de vida. É claro que eu sempre digo isso também, que o Axie Infinity ele é um jogo. E todo jogo tem tempo de vida. Nenhum jogo dura para sempre, né, cara? Pode ser que em algum momento o Axie Infinity deixe de existir e é normal. Nenhum jogo dura para sempre. Tem jogos aí que tem quase 30 anos de idade, como o Tibia, porém ele já mudou bastante. Ele é quase outra coisa, né? Não estou dizendo que o Axie Infinity vai durar 30 anos, tá? O que eu quero dizer é que os jogos podem se adaptar ao tempo. Isso já aconteceu. A gente está falando sobre oferta e demanda. E uma dúvida que eu tenho, que eu acho que é a dúvida de muita gente, é porque ali no Axie, como vocês falaram, a oferta de Axie, ela parece ilimitada. Vocês botam lá os bichinhos para transar, vocês botam os bichinhos para transar e nasce mais bichinho, né? Nasce ovo, nasce bichinho e tal. Então, quer dizer, a oferta está aumentando. Se a demanda se mantiver constante e a oferta cresce, isso significa que o preço vai cair. Né? O valor do Axie vai despencar. O que evita isso? Se você tem uma quantidade... Primeiro, é ilimitada essa quantidade realmente ou não? E se ela é ilimitada, como é que você vai fazer para não ter uma queda de preço? É ilimitada. Então, o preço do Axie, no momento, ele tem um valor dele ali garantido pelas taxas que existem para você fazer o breeding, né? O processo de reprodução, porque não é gratuito. Você precisa queimar uma quantidade X de SLP, que varia de acordo com a quantidade de breeding que você já fez, e ter uma taxa fixa de AXS. Então, no momento, você paga 2 AXS e mais 300 SLP, né? O valor mínimo, assim, o valor inicial. Se você pegar dois X super novinhos, assim, que nunca foram usados, você consegue pagar 2 AXS e 300 SLP. Então, assim, mais barato que isso não tem como ficar. Só para a gente colocar também, 2 AXS hoje daria quanto? Cara, tá o AXS está $72. Tá 71,80. Tá. Então é um processo caro. Bem caro. O preço já caiu bastante dos Axes. Eu já vi que teve uma queda bem grande. Eu acho difícil a gente ver Axie a menos de $100 tão cedo, pelo menos. O token SLP é ilimitado, o AXS não. O AXS é limitado. Mas você precisa do SLP para fazer o cruzamento. Agora, o NFT em si, cada um é individual, né? Ele é único. Então, o NFT, isso que é interessante, por exemplo, o Axie em si, o registro do Axie, ele é semelhante ao código que você tem de uma carteira de criptomoedas. É só aquele código, só uma linha com um monte de números e letras. O que dá a esse Axie a característica dele ter uma habilidade ou outra é o jogo, é o software que está por trás da Axie Infinity.
E Axie Infinity, então, estabelece que determinados, por exemplo, se o código começa com 03, estou dando um exemplo totalmente aleatório aqui, tá? Se ele começa com 0 ataque de 120 de dano com 30 de defesa, um ataque lá específico. Quem está dizendo isso é o software da Sky Mavis, né? Se outra pessoa quiser usar o mesmo código para colocar ele no outro jogo e falar que o 03 faz outra coisa, ele também pode fazer isso. Então, assim, o NFT ele é único. Então tem essa vantagem. No caso da Axie Infinity, só dentro do mundo da Axie Infinity, como cada Axie ele é único, apesar de você conseguir algumas características repetidas entre um Axie e outro, você tem ali um preço em cima dessa unidade, porque às vezes tem um Axie que só por ele ser determinadas características, ele batalha melhor. Só que ele batalha melhor hoje, porque as regras podem ser mudadas pela empresa. Então tem que tomar esse cuidado, sim. Você não pode falar assim, vou comprar o Axie que vai ser o melhor para a batalha para o resto da vida. Não vai ser, porque as regras podem mudar. Né? Isso não está na blockchain. E resgatando aqui a pergunta do Fabrício, né? A gente falou muito de Axie Infinity, mas e os outros jogos? Que jogos agora têm algum potencial, tanto de valorização quanto jogo legal de jogar realmente, né? O que vocês estão vendo aí no mercado? O que vocês conhecem, os 3 que jogam, né? Estão enxergando de interessante para quem está entrando e não quer mais entrar no Axie Infinity porque já está muito hypado. Tem outras opções interessantes? Quais são? Eu fiz a pergunta e eu vou dar. Eu fiz a pergunta e eu vou fazer o meu desabafo. É a hora da autoajuda aqui de vocês. Ó. Eu me arrisco bastante, para ser sincero. Né? Eu gosto de pôr um pouquinho em cada um para ver. E, assim, falando sobre como promessas também, como que é difícil, né? A gente citou do Mindify Pet. É um jogo que eu coloquei algo, eu tenho alguns pets, mas para mim está deixando a desejar. Né? Hoje, por exemplo, anunciaram que o servidor eles vão tirar algumas informações de blockchain e vai passar para um servidor centralizado para rodar melhor um pouco o jogo, né? Então, assim, eu vejo muitas promessas, né? Eu acho que a gente também fala muito sobre Axie, porque, assim, eu particularmente conheço muitos jogos, mas para indicar com algo que eu vejo muito promissor, eu me calo. Ou seja, eu tenho essa experiência que não é positiva, né? Que eu estava muito empolgado com o game, achava que seria o melhor da rede BSC e tal. Hoje eu não tenho a mesma opinião. Mas eu não escutei um nome de jogo aqui, hein? Tá todo mundo só falou ruim. Todo mundo falando que tem medo. Ele acabou voltando em Axie Infinity no final. Voltando. Eu quero saber de um jogo. Vou vender meu carro. Onde é que eu vou colocar meu dinheiro? Não faça isso. Essa é uma recomendação. Não venda o seu carro. Mas se eu tivesse que vender meu carro, quais são os jogos que têm potencial para bombar? Fala aí, Estos. Eu tenho algumas sugestões. Porque eu tô em vários projetos, né? Poucos eu sugiro para as pessoas pesquisarem. Quando eu descubro um projeto interessante, eu já logo faço um vídeo, comento a minha opinião, e aí a pessoa julga se ela quer entrar no projeto, investir em alguma coisa, comprar algum NFT ou não. E tem alguns projetos que eu estou acompanhando que, assim, me parecem muito bons. Novamente, lembrando aquela coisa do produto comercial e do game design interessantes, né? Muito bem alinhados. E aí você passa para os próximos passos da sua análise. No caso, eu estou acompanhando bem de perto o... Para mim, no momento, ele é o jogo que tem a maior infraestrutura, uma equipe gigantesca por trás, vários nomes interessantes também trabalhando dentro do projeto, né? Então, eu recomendo vocês acompanharem, né? Quem está ouvindo aí, acompanhar, só para você ficar por dentro do que está acontecendo e, se te interessar, você entra ou não, compra o token do jogo, compra o NFT ou não. Tem alguns outros jogos também, pessoal, como o da... Porque eu também me parece muito interessante, uma coisa que eu achei super legal, que ele está presente em várias redes diferentes, na Polygon, na Ethereum e na BSC. Você tem vários caminhos diferentes para entrar no jogo, dentro da mainnet da Ethereum, ou sem pagar taxa nenhuma. Você tem diferentes possibilidades ali. Eu acho que isso torna o jogo muito mais acessível, muito mais interessante. Ele também tem um ecossistema bem legal. E aí eu tenho uma dica de ouro para dar para vocês que estão ouvindo, que é muito legal. Antes de eu dar essa dica, é sempre importante você olhar os parceiros e em quem está investindo no jogo. Tem uma empresa que está incubando vários jogos super interessantes, isso eu não falei em lugar nenhum. Ela chama...
pela pesquisa que eu já fiz, todos os jogos que tem essa empresa como parceira, eles têm muitas ideias super interessantes. Assim, eles têm esse quesito do produto comercial e do game design super alinhados. Eles têm uma premissa para criar um ecossistema interessante. Todos os 3, pelo menos eu tenho 3 referências que eu pesquisei que tem parceria com essa empresa, são interessantes. No caso é o da foi o primeiro que eu descobri. Tem um que esse ainda nem foi divulgado, esse ainda tá para ser lançado, que é o Galera, esse jogo, o site dele nem tá no ar ainda, mas fica de olho, eu vou falar sobre ele no meu canal. E o que já rolou o lançamento do token dele, que mexe com apostas, você pode comprar uma pista de corrida para os donos dos cavalos colocarem os cavalos para correr. Eu achei muito legal, né? E assim, o ecossistema, eu sei que a aposta não agrada muita gente, mas a premissa é ser igual a corrida de cavalo do mundo real, é emular o que acontece na vida real. Então você pode apostar, você pode comprar uma pista, você pode comprar cavalo e, sabe, participar ali do ecossistema do jogo de alguma maneira, né? Além disso tudo, também tem o token de governança. Bom, da minha cabeça agora, eu consegui lembrar desses projetos, né? Mas, assim, galera, se você está interessado nesse mundo, você tem que correr atrás, você tem que pesquisar, porque tem muita coisa interessante que é possível fazer dinheiro, só que também tem que tomar muito cuidado, porque é o mesmo passo que tem coisas super interessantes surgindo, tem coisas bem esquisitas também surgindo, né? Então, é sempre bom ter cuidado. Olha aí a dica para o pessoal da Criptomaníacos, hein? A Esther deu uma aula aqui, várias dicas interessantes. Eu não conhecia nada, já anotei tudo aqui. Abri 500 abas no navegador para pesquisar. A gente está estourando o tempo aqui, mas, Fabrício, tem pergunta dos clientes, né? Traz umas perguntas aí para a gente ver se o pessoal consegue responder. Obrigado a todo mundo que acompanhou e espero vocês na próxima semana. Grande abraço. Falou. Até mais. Valeu.